Olá, você está no canal Chave e Fechadura, do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje o nosso papo é sobre um assunto que é, sem exagero, o alicerce da nossa profissão, a ética farmacêutica. É ela que constrói a confiança do paciente e que garante a segurança em tudo que a gente faz. Então, para destrinchar esse tema, a gente vai passar pelos princípios universais, mergulhar nas regras aqui do Brasil, entender como funciona o processo disciplinar, ver quais são as sanções e, por fim, reforçar essa ideia de que a ética é um compromisso para a vida toda. Vamos nessa? Então, antes da gente entrar nas leis e regras específicas do nosso país, é super importante a gente entender uma coisa. A farmácia, assim como toda a área da saúde, se apoia em princípios bioéticos que são universais. Eles são como se fosse a nossa bússola moral, sabe? Vale em qualquer lugar do mundo. E aqui estão eles, os 4 grandes pilares. Primeiro, a autonomia, que é basicamente respeitar o direito do paciente de decidir sobre o próprio tratamento. Depois, a beneficência, que é o nosso compromisso de sempre agir para o bem do paciente. Junto com ela vem a não maleficência, que talvez seja a regra de ouro. Primeiro, não causar dano. E por último, a justiça, que nos lembra da importância de distribuir os recursos de saúde de forma justa e igualitária. Esses 4 princípios, gente, são a base de tudo que a gente decide no balcão da farmácia, no laboratório, no hospital, em todo lugar. Ok, agora que a gente já tem essa base universal, vamos trazer a conversa aqui para a nossa realidade. Como é que esses princípios todos viram regras de verdade para a gente, farmacêuticos e farmacêuticas, aqui no Brasil? Bom, o nosso guia oficial é este aqui, a Resolução número 724 de 2022 do Conselho Federal de Farmácia, o CFF. E olha, essa resolução é uma atualização super importante. Ela foi pensada para lidar com os desafios do nosso tempo, né? Pensa aí, telemedicina, receita digital, as novas demandas que a pandemia trouxe, a profissão evoluiu e o código precisava acompanhar essa evolução. Mas afinal, o que é esse código na prática? Essa citação resume bem, é o nosso manual de conduta profissional. E ele é organizado de um jeito bem lógico, viu? Em 3 partes principais que guiam a nossa atuação. Os direitos, que nos dão respaldo, os deveres, que são as nossas obrigações, e as proibições, que são os limites que a gente não pode ultrapassar de jeito nenhum. Vamos começar falando dos nossos direitos. É fundamental saber que a gente tem o direito de exercer a profissão com total autonomia técnica. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente pode e deve se recusar a fazer qualquer coisa que vá contra a nossa consciência ou contra a ética. Essa autonomia é o que garante que o nosso julgamento profissional prevaleça, protegendo não só a gente, mas principalmente o paciente. Agora, do outro lado da moeda, vem os deveres. E o principal de todos, sem dúvida, é colocar a saúde e o bem-estar do paciente acima de tudo. E isso se desdobra em várias coisas. A obrigação de se manter sempre atualizado, de estudar sempre, o dever de se comunicar de um jeito que o paciente entenda e a responsabilidade de notificar qualquer reação adversa aos órgãos de saúde. A segurança do paciente está na nossa mão. E aí chegamos nas proibições. Aqui a conversa é bem direta. É proibido vazar informações confidenciais de um paciente, por exemplo, ou praticar qualquer ato que manche a imagem da nossa profissão. Um exemplo clássico de uma falta grave: dispensar um antibiótico ou um medicamento controlado sem a receita. Isso não é só uma infração ética, é colocar a saúde pública em um risco gigantesco. Certo? Mas e se um farmacêutico pisa na bola e quebra uma dessas regras? O que acontece? Bom, existe todo um mecanismo formal para apurar e julgar essas situações. Esse processo ético-disciplinar segue um caminho bem definido. Olha só, tudo começa com uma denúncia, que pode vir de qualquer pessoa ou até mesmo da fiscalização do próprio Conselho Regional de Farmácia, o CRF. Aí a Comissão de Ética do Conselho vai analisar se a denúncia faz sentido. Se fizer, eles abrem um processo. E aqui tem um ponto muito importante. O profissional tem todo o direito de se defender, de apresentar provas, de levar testemunhas. O julgamento final acontece no plenário do CRF. E se no final de todo esse processo ficar comprovado que houve mesmo uma infração ética? Aí, o profissional vai estar sujeito a sanções. A punição vai depender da gravidade do que aconteceu, claro. A sanção mais leve é a advertência. Pensa nela como um puxão de orelha oficial, um aviso formal e confidencial. Ela não é divulgada para todo mundo, mas fica registrada lá na sua ficha no conselho. É como um cartão amarelo, um alerta de que aquela conduta precisa mudar. Subindo um degrau, a gente tem a multa. Aí já é uma penalidade que dói no bolso, variando de 1 a 3 salários mínimos regionais. A consequência aqui é bem mais concreta, né? E fica o alerta. Se o profissional for reincidente na mesma infração em menos de 5 anos,
Esse valor da multa pode até dobrar. Agora a coisa fica bem mais séria. A suspensão é uma medida pesada. O farmacêutico tem o seu registro profissional suspenso temporariamente por um período que pode ir de 3 meses até 1 ano. E nesse tempo, ele fica totalmente proibido de trabalhar como farmacêutico. É um baque enorme na carreira e na reputação profissional. E por último, a gente chega na sanção máxima, a mais severa de todas, a eliminação. Isso significa a cassação definitiva do registro profissional. É uma medida extrema que só acontece em casos gravíssimos. Geralmente, para chegar nesse ponto, o profissional já tem um histórico de suspensões e a decisão precisa ser aprovada por 2/3 dos conselheiros. É, na prática, o fim da linha da carreira farmacêutica para aquela pessoa. Depois de ver todas essas regras, processos e punições, é muito importante a gente virar a chave. Ser ético não é só sobre ter medo de ser punido, entende? É sobre ter um compromisso ativo, diário e contínuo com a excelência da nossa profissão. E esse compromisso vai além das nossas fronteiras. A Federação Internacional Farmacêutica, a FIP, que define os padrões da profissão no mundo todo, deixa isso bem claro. Se manter competente, através do desenvolvimento profissional contínuo, é uma obrigação ética. Ou seja, continuar estudando, se atualizando, não é só uma opção para quem quer ser bom, é parte essencial do nosso dever como farmacêuticos. É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo, esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!